Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Espírita. Hoje o nosso assunto é bastante provocador, vamos falar sobre a educação ou instrução. Qual, afinal, nos ajuda como seres integrais, né? Para isso, temos aqui no estúdio a nossa cooperadora de sempre, que participa, Thelma Alves, e um convidado especial, Denizar de Souza. Denizar já esteve conosco outras vezes, né, Denizar? Deixa eu apresentá-lo? Posso? Claro. Denizar é psicólogo, professor, cientista social, também é conferencista espírita e escritor. Denizar tem 3 obras, né, que são obras acadêmicas. Uma delas ele trouxe aqui para conosco, Construindo a Paz, que inclusive tem um capítulo dedicado à educação, e o capítulo nos diz assim: Educação, Consciência e Paz, e 2 obras psicografadas. Uma delas ela trouxe conosco, essa daqui, Cartas Vivas. Seja bem-vindo, então, Denizar, a esse nosso Papo Espírita. Uma grande alegria estar com vocês. Tá joia. Ana, nossa querida amiga, né? Nos deixou porque está de férias. Mas mesmo assim, eu, Thelma, e você, Denizar, temos a missão de levarmos à frente essa proposta tão interessante, né? Que é de orientar, né? De fazer as pessoas refletirem sobre algum tema. E o tema de hoje, educação ou instrução, também é uma live, né? Que você esteve fazendo uma palestra aqui na Comunhão. E nessa discussão, educar, né? Eu gosto muito de procurar qual é a etimologia das palavras, né? Educar, que vem do latim educare ou educere, vem dizer para a gente sair para fora, né? Então, é como se a educação fosse um instrumento, assim estou interpretando, um instrumento que faz com que o indivíduo crie, né, em si estrutura que o leve para viver no mundo, o leve a viver na sociedade. Como educação nesse entender, né, é uma coisa integral, né, que colabora para o desenvolvimento e a formação do indivíduo, ela é uma coisa bastante antiga, né? E é por aí que eu gostaria de começar o nosso papo. A cultura grega, lá os antigos, né, já falavam de educação, não num foco de instrução. E você, nessa sua live, nos trouxe a educação virtuosa. Achei tão interessante isso. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente? O que vem a ser essa educação virtuosa que os gregos propuseram? Isso. Você destacou bem, Miriam, lembrando sobre o papel dos gregos e da antiguidade clássica na construção da ideia de educação, né? Porque cada sociedade refletiu um ideal de educação ao seu tempo, conforme o que refletia aquela cultura naquela época histórica. E os gregos se notabilizaram por uma coisa que, na palavra grega, né, no grego eles chamaram de enkúkleos paideia. O que é isso? É a ideia original, né? A origem da ideia de educação, que para os gregos tinha essa característica, sobretudo os atenienses, da formação de um homem de uma maneira que hoje nós chamaríamos de holística ou integral, não é? Então, os gregos não educavam apenas para o pensamento racional, apenas para o intelecto, ou para o conhecimento da técnica, ou da ciência, como nós fazemos hoje na escola convencional. Os gregos, eles estavam preocupados com a formação do cidadão grego, ateniense, para que ele tivesse um desenvolvimento do senso artístico, do senso de beleza, do gosto estético, um desenvolvimento das emoções, né? Que hoje a gente chama assim de emoções inteligentes, né? A emoção da alegria, a emoção do medo e a gestão do medo, né? As emoções fundamentais do ser humano, o amor, né? E também os afetos. Então, um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento da cidadania grega, né? Como viver na polis grega, como estabelecer relações democráticas de cidadania com a ágora, que era a praça grega, né? E como também
o cidadão grego deveria despertar a educação intelectual, do intelecto. E aí entra a questão do juízo moral, da ética e das virtudes, né? De uma educação virtuosa. Virtuosa no sentido de educar para as grandes virtudes, a justiça, a bondade, a verdade, a honestidade, né? O compromisso público, a honorabilidade, não é? Então, isso tudo são educação para as virtudes, nesse sentido virtuosa, e virtuosa também, porque uma coisa está conectada à outra. Então, você tem emoções inteligentes, que favorece um desenvolvimento do senso estético, da capacidade de apreciar o belo, tão importante para que você tenha sensibilidade com a beleza do mundo, da arte e da própria condição humana, e isso virtuoso porque vai se conectar com outra dimensão do intelecto. Então, você tem razão, emoção, intuição, né? Tudo isso conectado por essa educação virtuosa grega, que se destacou 600 anos antes de Cristo, né? Eles criaram a democracia, foram eles os fundadores das bases da matemática moderna, geometria, aritmética, trigonometria, todas as palavras gregas, né? Pitágoras estava lá, Sócrates, Platão, e eles tiveram esse desenvolvimento todo, como você destacou. Isso era mais ou menos a ideia de uma educação holística. Só terminando essa primeira parte, a palavra holismo vem de holon, que é a palavra grega. Holon quer dizer, em grego, o todo, a totalidade. Então, uma educação integral, uma educação para a formação integral é a educação holística, educação do todo, do ser humano como um todo. Interessante, né, que trazendo essa visão que você nos trouxe dessa educação holística para o que hoje, na grande maioria, a gente entende como educação apenas, né, a questão do conhecimento. Aí eu falei, como é que os gregos estavam bem antigos em termos de tempo, mas muito atuais, né? Porque há algum tempo atrás nós descobrimos, nós não, né? Os estudiosos, os acadêmicos nos trouxeram uma visão da multi-inteligência, que a gente não tem apenas essa inteligência cognitiva, a emocional, a relacional, uma série de outras, né? Então, mesmo esse conhecimento deles, se a gente tivesse sentido, né, trazido, né, Thelma? Continuado, né, na verdade, né, Denise? Continuado com esse processo e aperfeiçoado, não é? Essa questão Exato. Isso que vocês trazem, né, do ponto de vista da história, onde é que acontece um colapso da cultura grega? É o ano 270 a.C., quando o Império Romano invadem a Grécia. E tudo isso se perde, porque aí você tem o militarismo e um império que já tinha outro modelo de educação, a educação do soldado. Você veja que, conforme a sociedade, você tem um protótipo de educando e de educação. Segue a um propósito, né? Social, né? Então, o Império Romano ele estava preocupado com soldados, assim como Esparta, que era uma cidade grega, só que vizinha a Atenas, educava para a guerra. Já é outro tipo de educação. Essa educação que descrevíamos há pouco é a educação ateniense. Aquela que entrou na história como educação clássica, né? E você trouxe bem isso, é absolutamente surpreendente que um povo que viveu na antiguidade, portanto, 600 anos antes de Cristo, que é a era de Péricles, é o auge da cultura grega, como é que esse povo foi capaz de descobrir tanta coisa? A filosofia racional, a dialética, a invenção da filosofia grega no Ocidente, as bases da trigonometria, a democracia, um governo de participação do povo, tudo isso é da Grécia Antiga, enquanto outras partes do mundo, né, estava no Neolítico, na pré-história. Isso é um fenômeno que os historiadores destacam como absolutamente singular e rendem louvor à educação grega, ateniense, criando o tal do ciclo virtuoso, né? Sim. Isso é muito interessante. Outra coisa que você trouxe, e aí faz uma ponte com os modos da educação na atualidade, né? O que mudou? Vocês perguntaram, a Thelma perguntou. É aquilo que a gente chama de educação unidimensional.
Você pode ter uma educação multidimensional, das várias dimensões, ou uma educação unidimensional. O mundo moderno, ele deu muita ênfase ao desenvolvimento do intelecto, que é a razão, que é o lado racional, técnico, científico, lógico da educação, né? O lado cognitivo. Só que nós não somos apenas operações cognitivas, pensamento racional. Nós somos operações simbólicas, operações relacionais, emocionais, operações de sensibilidade, da espiritualidade, e tudo isso foi deixado para trás. E ficamos, digamos assim, com um super cérebro, né? Um cérebro gigante, porque representando o intelecto, a razão. Você olha para o currículo, quando se faz análise curricular no mundo contemporâneo, você fica surpreso, porque 90% da grade curricular é o quê? São as ciências, totalmente científico, um pouco de filosofia, e anda desaparecendo já, e alguma coisa da parte artística, né? A própria educação física, que para os gregos era tão importante, né? A corporeidade, a ecologia corporal, anda em franco desaparecimento. Então, cada vez mais nós estamos afogados na educação técnica. O conceito de múltiplas inteligências, que você destacou, né? E é um conceito de um grande psicólogo norte-americano chamado Hal Gardner, da Universidade de Harvard. Ele publicou, em 1994, Inteligências Múltiplas. E aí ele disse, precisamos implementar uma educação para a inteligência lógico-matemática, sim, mas também para a inteligência sinestésica, que é a do corpo, né? Para a inteligência emocional, para a inteligência espiritual, né? Para outras modalidades de inteligência que dão conta de outras habilidades. Então, isso que você trouxe é muitíssimo importante. Só lembrando, até colocando essa questão da transcendência mesmo na educação da pessoa, né? Porque foi tirada nas escolas e acabou perdendo isso, né? Inclusive, faz com que as pessoas se desumanizem. Não sei se a palavra tá certa, mas... É isso mesmo, Thelma. Há um livro muito interessante chamado Educação do Homem Integral, de Humberto Holden, que é um clássico universal, Holden, né? E aí ele diz, é possível haver instrução sem educação. Educação sem instrução. E educação com instrução. Então, observe, a gente está trabalhando uma instrução, uma educação sem uma instrução sem educação. Porque, como você trouxe, o sentido etimológico do termo, né, inclusive a educação está ligada a desenvelopar-se, né, a essência que se manifesta. Education, education no latim, né, ou o eduxere, que é tornar uma pessoa dócil. Aí a gente chega na transcendência, né? Observe que no mundo contemporâneo, de tanto conflito, de tanta guerra, de tanta violência, nós precisamos de uma educação para a transcendência dos valores humanos. Por quê? Porque quando você tem claro quais são os valores que você quer trabalhar nessa educação espiritual, né? Você tem claro que a resiliência, que a justiça, que a verdade, que a bondade, que o cooperativismo, que a cooperação, que a solidariedade e a fraternidade são valores fundamentais para a educação, você há de construir estratégias educacionais para que o educando aprenda a ser, né? A ser cooperativo, a ser solidário, a ter atividades que desenvolvam o senso de cooperação, a ter atividades que desenvolvam a consciência socioambiental, a consciência emocional, né? Já na infância, né? Então, isso tudo fala de uma educação, de uma instrução com educação, uma educação muito mais ampla que atende, sim, a uma civilização muito mais avançada. Isso me faz lembrar, né? Eu gosto sempre de citar os 4 pilares da educação, e que é uma coisa extraordinária, gente. Em 1999, isso foi firmado, é o famoso relatório Jacques Delors,
em que houve um congresso mundial em Paris, a Unesco promoveu, e se estabeleceu 4 pilares para a educação para o milênio. O aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Observe que tudo isso já extrapolou em muito aquela aprendizagem puramente cognitiva ou intelectiva, ou do treino do pensamento para que ele se torne racional. Você trouxe uma coisa interessante que enquanto você fala, né, a nossa mente fica borbulhando aqui. A que interesses a nossa educação está servindo para a nossa sociedade atual, né? Porque veja assim, hoje em dia, quanto mais conhecimento, tecnicamente falando, melhor é aquele cidadão em termos de produção, né? Então, um cidadão que produz e o valor dele está atribuído a esse quantitativo de produção e que esse valor ele vai se ver e vai mostrar para o outro através das posses, né, do poder, é uma educação, entre aspas, bastante dura, porque afasta o cidadão, fica robotizado, desumanizado, né? Estou aqui pensando... desumanizado porque ele vale pelo aquilo que ele produz, né? Então, ele repete a questão do currículo, quanto mais, né, informações acadêmicas eu tenho, quanto mais especializações naquela área de trabalho eu tenho, melhor eu sou visto, né? Não quer dizer que eu seja a melhor pessoa, né? Que é uma coisa diferente. Então, Denise, então, eu penso que a gente caminha, se a gente não se alerta para a essência do que vem a ser educação, com esses 4 pilares que você nos trouxe, nós rumamos para uma desumanização e esquecemos totalmente do ser que somos, que é esse ser interior, né? Esse ser que conversa, que interage. Então, eu queria só trazer um pouquinho a nossa conversa, se fosse possível, para esse olhar de que se eu formo apenas um cidadão com instrução, né, eu deixo de lado o importante, que é a essência do que ele é. Como é que a gente pode imaginar aqueles que nos ouvem, né? Poxa, eu estou só na instrução, eu não pensei que educação fosse algo além, né? Se eu quero ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um espírito, né, segundo a nossa transcendência, o que eu posso fazer, né? O que eu preciso mudar nessa minha visão de compreensão? Exato. Essa educação que você descreveu, com ênfase nas técnicas e tecnologias, né? A prevalência da razão técnica, essa ênfase tecnocientífica, ela é uma educação para mercado, para desenvolvimento econômico. Ela é uma educação que cuida do mundo material e do desenvolvimento desse jovem que termina o ensino médio e vai para a universidade para construir uma profissão. É uma educação profissional, voltada para o ganho de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento até social também. Mas essa educação maior, né, que envolve a destinação daquele indivíduo e não apenas o destino daquele profissional, não apenas o desenvolvimento de suas habilidades tecnológicas ou técnicas, mas o destino que este ser vai ter, o que a sociedade pretende com esse jovem, né? Então, existe hoje um conjunto de pedagogias, né? A pedagogia Waldorf, uma educação para a consciência, uma educação para a espiritualidade, né? Uma educação para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que está preocupado que esse indivíduo até chegue à idade adulta, face às estatísticas de suicídio entre jovens, né? Quer dizer, que civilização é essa que torna um indivíduo doctor, pós-doctor, engenheiro, médico ou técnico ou engenheiro da informação, das ciências da informação, e ele não tem habilidade de lidar consigo mesmo, de ser no mundo, de ser alguém que encontra um propósito para a vida, que a existência qualificada dele faz sentido para ele próprio, porque, de repente, ele está em um mundo, e isso é claro, né? O mundo moderno, ele perdeu esse sentido de um plano cósmico, né?
As civilizações antigas têm sempre um plano cósmico que te dá um propósito. Sim. Esse plano vem de Deus, vem da transcendência, vem do mundo espiritual, vem do espírito que você é. É um plano cósmico que te dá um propósito para a vida. A modernidade acabou com isso por causa do materialismo e nos fez pessoas que precisam desenvolver capacidades e competências para trabalhar na indústria, para ser gerador de riquezas. E aí você pode fazer um laboratório com os meninos, né? O que é mais importante para você? É você ter um carro caríssimo, não vou citar marcas aqui para não fazer propaganda, um carro de 600 mil, de 500 mil reais, de 800 mil, um carro de última geração, ou você ter um metrô ou um ônibus de qualidade que atenda a toda a sociedade sem precisar de automóvel, né? Enfim, você vai a Viena, por exemplo, ou Londres, e você anda em um ônibus que você nem lembra de carros, e o europeu tem hoje cada vez menos interesse em adquirir um automóvel individual, porque eles têm um excelente metrô e excelentes ônibus. Mas é muito bom andar de ônibus na Europa, você não lembra de carro. E isso é menos poluente, não é? Sim. Contribui para a sustentabilidade. E se você perguntar a um jovem qual é seu projeto de vida, ele, não, eu quero ter o meu carro caríssimo de última geração. Ele não está preocupado em ter o transporte coletivo de qualidade. Isso é educação. Mas isso eu acho que também tem a ver. Eu não estou deixando você falar, Não, né? pode Eu falar. acho que eu estou muito faladeira. Isso eu acho que isso também tem a ver com o nosso nível evolutivo ainda de provas e expiações, que vige nas nossas almas ainda o egoísmo, né? Então, para mim, os meus interesses, quando a gente começar a pensar no coletivo, então eu prefiro, de verdade, um carro luxuoso, um bom transporte público, que isso disponibiliza oportunidade para todos, né, Denizar? Essa é a reflexão que você está trazendo para a gente. Essa seria uma educação do aprender a ser e do aprender a conviver. Sim. Por quê? Primeiro, eu estou convivendo melhor com o meu ambiente, porque eu estou poluindo menos e todos sabemos que há uma crise climática global. Eu estou destruindo menos da natureza se eu tenho um transporte público de preferência elétrico, que não é a combustível fóssil. E eu estou interessado em um valor, porque eu aprendi este valor na escola. O valor da justiça e da cooperação. O valor de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais cooperativa. Então, ao invés de competir através do meu carro, que gera os piores sentimentos, que é a inveja nos outros, e ao invés de competir através de bens de consumo, eu tenho uma atitude cooperativa, distributiva e coletiva. Isso é um valor, né? Cooperação, solidariedade e justiça são valores. Isso não é uma equação matemática. Isso no caso, quando a pessoa já vai adquirindo essa transcendência mesmo nos seus valores, né? Ela vai se desvinculando, vamos dizer, da boiada, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Porque está todo mundo num sistema, né? Não, eu estou estudando para adquirir isso, para adquirir a todos, mas vai chegar um momento que toca no coração, porque esse processo, na verdade, ele é individual. Ele não é coletivo, né? Está todo mundo no coletivo querendo carro, né? Está todo mundo querendo mais e se degladiando, vamos dizer assim, para ter um lugar ao sol. Mas esse processo de buscar a educação, o conhecimento, já é individual, não é? Pois é. O interessante, Thelma, é que você vê em países avançados, né? Enfim, eu vi isso, fiquei muito emocionado em Paris. Você vê as professoras levando crianças de 5 anos de idade para o Louvre. Mas não é porque é o Louvre, é porque é um museu e ela vai aprender vai ter aula sobre estética, sobre diferentes correntes artísticas, sobre o belo, sobre a importância do belo, o papel da beleza e da arte na sociedade. Por que eu citei isso? Por que a escola não pode, desde cedo, né, ao invés de esperar o indivíduo adulto, com todas as mazelas que ele já constituiu, por que a escola não pode, usando esse aprender a ser, aprender a conviver, o aprender a espiritualidade, por que não pode? Claro que pode.
E muitas escolas e modelos pedagógicos estão atentos a isso, desde a criança. Porque observe, você falou muito bem, existe uma psicologia social do homem médio, que é o homem massa, massificado, que você falou. Mas dessa massa que está indo, como você usou na metáfora da boiada, que é a massa, está indo todo mundo na mesma direção, você pode, na escola, começar a trabalhar a construção de novas possibilidades de desenvolvimento. Eu garanto para ti que se você fizer uma estatística desse tipo de escola, você vai ter alguns que vão acabar reproduzindo o que todo mundo reproduz e tantos outros que foram mobilizados, despertados na sua potência. Estava latente nele, mas nunca ninguém ensinou, né? Então, a educação, que é uma coisa extremamente complexa, seja em sala de aula, seja na família, comentava há pouco, né? As crianças e os jovens estão cada vez mais potentes em matéria de informação. Sim. Então, no passado, né, um menino de 12 anos de idade, em 1930, 40, no Brasil, o menino era uma criança, não sabia nada. Por quê? Porque não tinha acesso à informação. Brincava de bolinha de gude na rua. Brincava de bolinha de gude, ou de peão, ou do que quer que seja, e ele não tinha acesso à informação, ele não sabia nada de nada. O que ele sabia era ensinado pelos seus pais ou pela entidade religiosa. A escola tratava o mínimo do mínimo da vida, ainda mais do que hoje, quer dizer, menos se tratava da vida e mais apenas do saber formal. Então, como é que os pais educam, né? A gente pode entrar um pouco nisso. Como é que o professor enfrenta uma sala de aulas esgotada e com meninos que têm a potência da informação? E tanto quanto tem a potência da informação, tem a potência da rebelião, às vezes da violência, às vezes do exercício da insubordinação, né? E da grande insatisfação que essa sociedade apresenta. Porque quem é professor, né? Eu sou professor, conheço de cátedra, é a insatisfação que o menino chega com a vida, com a família. E depois, o desafio dos próprios pais. O pai vai dizer alguma coisa para o filho diz, pai, já sei de tudo isso, eu já vi tudo isso em imagem. O menino tem 9 anos, às vezes, né? Aí o pai fica meio que perdido, sem saber qual é o lugar dele. Então, a educação é um desafio nesse sentido. Mas eu acredito que a educação ainda é a melhor possibilidade transformativa, porque ela trabalha na origem, né? Ainda que a gente possa admitir que Pitágoras foi extremamente otimista, né? Quando disse, eduquem-se as crianças e não será necessário punir os homens, é uma visão pitagórica otimista da educação, que aposta nela, né? Jean-Jacques Rousseau dizia, a criança é como um livro em branco, ele fala isso no Emile, né? E que os pais vão escrever as páginas desse livro, né? A ideia de uma criança que chega zerada na visão da doutrina espírita e das doutrinas reencarnacionistas, nós sabemos o quê? Que esse espírito já traz o quê? O inato. Exato. Como é que a educação espírita colabora, principalmente em relação aos pais, em relação aos filhos, a educar nesse processo que nós estamos vivenciando agora, né, com tudo isso? Muito bom, Thelma. Muito bom você trazer isso, né? Porque essa educação, que a gente vai chamar de uma educação espiritual, do espírito, ela é aquela que resgata a ideia de uma potência no espírito. Porque observe, sem a pré-existência da alma e a reencarnação, a alma chega zerada, né? Na teologia tradicional, para cada corpo, Deus cria uma alma, alguma coisa assim. Então, não há pré-existência nem a reencarnação. Então, a alma chega zerada. Só que o Espiritismo traz com a reencarnação a contribuição de uma memória extracerebral, de tendências inatas acentuadas, de uma história antiquíssima, ancestral. O corpo é jovem, e ele até é jovem em termos, porque do ponto de vista da espécie, tem 100 mil anos de biologia, os sapiens, né? Sim. Mas do ponto de vista espiritual, esse espírito é antigo, é uma alma ancestral. Então, falávamos há pouco, né? O espírito pode ter vindo de um contexto de violência, de sofrimento, pode ter vindo dos anos 30 de uma Alemanha nazista, porque já deu tempo, né? 70, 80 anos para reencarnar, pode ter vindo do século XIX, da era napoleônica, nas guerras napoleônicas da França,
pode ter vindo da África, pode ter vindo da Ásia, pode ter vindo de uma tribo indígena e traz o quê? Traz uma memória ancestral. Essa ancestralidade está na ordem do dia, é a potência do espírito. Ao invés de você imaginar que você vai partir do zero, a educação espírita, reencarnacionista, portanto, do espírito, ela vai dizer, há uma alma ancestral aí, atenção. Presta atenção às habilidades que vão ser apresentadas e às tendências, né? O que é tendencioso nessa alma. Aquela está inclinada. Aí o educador vai ficar atento, seja em sala de aula, para observar essa diversidade e muitas vezes vai encontrar ali uma criança que logo revela qualidades de liderança muito intensa. Outros vão revelar habilidades para idiomas distantes dos idiomas originados no latim. De repente, a criança toma gosto pelo russo, pelo alemão, que não veio do latim. Música também, né? Tocar um instrumento com músicas clássicas. Pinturas, né? Se vê hoje meninos de 4 anos de idade revelando habilidades na área da música, das artes, ou da extraordinária matemática avançada, do que seja, ou da violência também. Então, aquela criança, aquele menino que dos 11 anos de idade, ele está o tempo todo formando grupos para praticar atos de violência contra os colegas, em conflito na sala de aula. Então, hoje em dia, tão em voga o bullying, né? Tão evidente, né? O bullying, essa ideia de isolar o suposto mais fraco, de isolar a diferença, né? Então, tem sempre o diferente. Se é muito alto, sofre bullying. Se é muito estatura menor, sofre bullying. Se é muito magrinho, sofre bullying. Se é um pouco mais gordinho, sofre bullying. Se é assim, um assado, sempre tem uma diferença. É a não aceitação das diferenças, né? É a não aceitação da diferença. Então, como é que a gente educa o espírito para ele aprender que a diferença não só é boa, necessária, como ela é desejável. É a famosa sociodiversidade. Nós somos um país incrível, o Brasil, porque ele tem um potencial de sociodiversidade cultural, musical, vamos chamar étnica, porque o conceito de raça está superado pela antropologia, hoje a gente fala de etnia, uma plurietnicidade, uma pluriculturalidade, uma pluralidade de crenças. Nosso país é maravilhoso por isso. Por esse caráter é muito híbrido, muito misturado, muito complexo, muito diverso. Educação para a diversidade, uma educação fundamental. Que faz muito mais do que tolerar, né? Porque a tolerância, às vezes, é o ódio bem administrado e não é isso que a gente quer. A gente quer o desejo pela diversidade, né? A criança que convive com uma pessoa de tez clara ou indígena, ou de tez escura, ou negro, ou branco, ou amarelo, ou índio, ou asiático, e ela tem gosto por isso, né? Ela tem gosto pela diversidade, ela tem gosto pela diversidade estética, pela diversidade de conhecimentos, de crenças. A gente vive hoje um mundo de violências, não é? De violência por causa da intolerância à diversidade. E eu acho importante nesse ponto a doutrina espírita, né? Ou qualquer expressão de religiosidade, não de religião, né? Que eu tô falando. Porque traz o ser humano para o seu centro, né? Eu sou muito além do que esse corpo que se expressa nesse momento, né? Então, a Miriam, que conversa hoje com você, a Denizar conversa com Thelma, tem umas experiências anteriores de frustrações, de sucessos, de equívocos. E a doutrina espírita nos ajuda a gente desenvelopar, né, essas experiências que a gente traz, lidar com ela, olhar que eu participo de uma coletividade, e a gente já começa na formação desse olhar, já na evangelização com crianças. Aqui na casa, na Comunhão Espírita, a gente tem até os piquititinhos, né, as mulheres grávidas, né, os bebês. Então, eu queria que a gente pudesse falar para aqueles que nos ouvem, né? Por que a gente tem visto que a doutrina espírita nos torna, ainda que imperfeitos, seres melhores do que a gente poderia ser? Eu acho que o espiritismo é uma doutrina que nasceu pelas mãos de um grande educador, a gente deve lembrar isso, né? Hippolyte Léon Denis Rivail escreveu a gramática clássica francesa,
respondeu uma pergunta em 1836 que teria que ser respondida hoje de novo, que é: qual a metodologia educacional mais adequada às necessidades do nosso tempo? Isso foi uma monografia dele, que foi premiado pela Sociedade Arrais, o Allan Kardec. Ele era um professor, ele era um educador, né? Então, o Espiritismo, quando ele apresenta algumas teses, reencarnação, mortalidade da alma, o autoconhecimento como uma fórmula pedagógica, né? O autoconhecimento, claro, não foi o Espiritismo que criou, ele está em Sócrates, ele está em Buda, ele está nas doutrinas orientais, né? O autocultivo, a autoconsciência, né? A consciência do que eu sou e a impotência de transformação que eu pretendo me transformar. Quando a escola está lidando com uma criança, ela está lidando com uma argila maleável, né? A criança, ela tem, os neurocientistas sabem disso, ela tem uma maleabilidade cerebral, ela tem uma malha neural, uma rede neural hiperflexível. É a época de maior neuroplasticidade da nossa vida, na infância. As conexões sinápticas estão se dando, ela está pronta para o novo. Então, a biologia nos prepara para a renovação, para o novo. E à medida que a gente vai ficando adulto, tanto por cultura, né, porque a cultura vai ensinando para a gente que você já sabe tudo, você já tem todos os títulos, não precisa aprender mais nada, aí nos fechamos ao novo, né? O doutor Augusto Cury fala disso, né? Que é uma desinteligência, você acha que não tem mais o que aprender, sim. Imagina, né? A educação é para toda a vida. Então, o Espiritismo, com o autoconhecimento, Miriam, com a ideia da potência do autoconhecimento, como é que você, descobrindo a sua origem, de onde você veio da transcendência. O Espiritismo é da transcendência para a imanência, que é a matéria, e da imanência de volta para a transcendência. A gente já veio do mundo transcendental, eu já sou espírito. Nisso a gente se conecta com as teorias do inatismo, né? Aí Rousseau está presente nisso aí também. A ideia de que há tendências inatas, né? Uma psicologia do inato, e como é que a gente cultiva isso? Como é que o Espiritismo educa pelo autoconhecimento e pela ideia da transformação moral, né? O Kardec dizia, o verdadeiro espírita não é o homem perfeito. Aí ele já separa uma ideia de uma idealização fantasiosa de perfeição, mas diz, não é o homem perfeito, mas é aquele que empenha esforços para ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Como é que a ética, os valores éticos e morais, né, da justiça, da verdade, da honestidade, do amor, da cooperação, da solidariedade e da fraternidade, está fazendo falta na educação. Nossa, e como isso prepara o ser humano adulto para o enfrentamento das frustrações, das decepções, não é? Porque quando a gente tem esse olhar mais integral, melhor a gente lida com a nossa necessidade de aprendizado, né? Pronto, Miriam, você nos traz agora uma educação para a diversidade. Imagina você pegar uma criança e imaginá-la isenta de qualquer dificuldade na vida. Que coisa tola, né? Porque ninguém ficará em uma bolha. Por mais que lá no seu condomínio, na sua casa, na sua família, você proteja seus filhos vão crescer e vai para a escola. E na escola ele vai enfrentar a adversidade do desafio de aprender, por exemplo, que é um desafio numa área de habilidade que ele não tem muita afinidade, né? Do desafio de conviver com um lugar em que todos, em tese, são tratados igualitariamente, que ele não está numa condição superior. Então, educação para a diversidade. Como é que eu preparo a criança para que ele se torne um adulto resiliente? Educação emocional. Para que ele consiga viver uma frustração e superá-la. Viver um abandono e superá-lo. Viver um fim de um relacionamento e saber transformar isso em aprendizado, como você falou. E não em ideação suicida, e não em depressão. Então, existe hoje uma fragilidade emocional, né, que, na verdade, já é o efeito de laços, de vínculos afetivos prejudicados. Na hora que os vínculos primordiais, que são aqueles da família, né, esse contato afetivo dos pais com os filhos,
o estar presente, não apenas dar presentes, né? O educar olho no olho, participar da vida dos filhos, né? Isso é vínculo de qualidade, né? E o ser responsável pela criança, o participar de sua vida e não entregá-la à solidão virtual, né? Isso é uma coisa curiosa, né? A criança está lá na internet vendo de tudo, em uma faixa etária, lidando com situações e de demandas que ela não tem preparo para aquilo, e os pais estão onde, né? Então, quando você entrega uma criança ou um adolescente sem o devido preparo a um mundo desafiador, você precisa o quê? Você precisa prepará-lo. Você precisa prepará-lo para que ele lide com essa adversidade. Olha, esse assunto está tão bom, mas o nosso horário se esgota, né? Então, assim, há um assunto que mexe com a gente, que, na verdade, a gente se educa a vida inteira, né? Denizar, você poderia deixar uma mensagem àqueles que nos ouvem sobre educação, uma mensagem que nos dê ainda pequeno tempo que a gente ainda tem? Eu termino essa entrevista, Miriam, dizendo o seguinte, que seria uma educação para a consciência, né? Tudo passa pela extensão, pela expansão da nossa consciência. Não é? Perguntaram ao Dalai Lama, na Universidade de Harvard, qual o melhor sinônimo que Vossa Santidade dará à paz? Ele respondeu, consciência desperta. A escola deveria ser um lugar de despertar da consciência, o despertar de valores considerados universais da humanidade ou do ser humano, o despertar de habilidades, né, para a convivência social. Então, educação para a consciência. Consciência emocional, consciência ambiental, consciência espiritual, consciência do existir e da provisoriedade da vida face à imortalidade do espírito. Então, é uma educação para a consciência. Esse é o projeto. Eu penso que o espiritismo está totalmente congruente e afinizado com os 4 pilares da Unesco. Aprender a ser espírito imortal, aprender a conviver em paz, aprender a aprender consigo mesmo e com o outro, e aprender a viver em paz no mundo. Eu acho que isso são um resumo, esse é um resumo de uma educação para a consciência do ser humano integral. Perfeito. Então, muito obrigada, Denizar. Obrigada, Thelma. Você que nos ouviu, obrigada também. Participe, dê seu like, faça seu comentário. E, afinal, você está dando privilégio para educação ou para instrução? Essa é a mensagem que, né, é a pergunta de reflexão que fica aqui. A vocês que nos assistem, nós vamos no canal do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, na TV Comunhão, todas as quintas-feiras, às 18h45, um novo papo, um novo tema, né, que faz com que a gente reflita. A você que se interessa pelos anteriores, quase cerca de 300 programas já temos gravado, nós estamos num outro canal do YouTube da Comunhão, que é a Comunhão Espírita de Brasília. Te agradecemos. Até a próxima.